A partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Dário Berger. E o nosso tema, na verdade, é um apanhado geral dos temas principais que estão em votação aqui no Senado Federal. Nós temos, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, já vindo para o plenário, a proposta que limita os gastos da União. Temos também reforma da Previdência, que provavelmente é a próxima matéria de relevância depois de vencida a questão do teto de gastos. E ainda temos, nós falamos mais um tema, não foi, senador? Que a gente ia falar? Tem a reforma política, né? Tem reforma para tudo. Reforma não falta. E você, a partir de agora, tem a oportunidade de saber um pouco melhor o que pensa o senador sobre esses temas. O senhor tem uma preocupação com relação à saúde, falando de teto de gastos, né, senador? Tem. Aliás, acho que nós todos temos problema com a saúde. Na verdade, nós amargamos um calamitoso sentimento a partir da instalação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que veio a partir da nova Constituição, que, infelizmente, não preencheu, vamos dizer assim, de forma adequada para que o povo brasileiro possa ter um tratamento digno e adequado. Não há dúvida que tivemos avanços com o SUS, no atendimento básico de saúde, na média complexidade e até na alta complexidade. Entretanto, o grande problema que nós enfrentamos hoje estão nos hospitais. Se o cidadão brasileiro precisar fazer uma cirurgia, aí ele segue um grande calvário. Então, nós, como administradores públicos, nós, em tempo de poucos recursos, nós temos que estabelecer prioridade. E, na minha opinião, não tem nada mais prioritário do que a vida, do que a existência humana, né? Por isso, a minha preocupação com relação à PEC dos gastos públicos, que sempre defendia uma espécie de um gatilho ou da exclusão da saúde, especificamente dessa limitação aos gastos à inflação do ano anterior. Entretanto, essa é uma discussão mais ampla, porque administrar e estabelecer prioridade. Como o teto no conjunto de todas as ações orçamentárias do governo, estabelece a prioridade e destina mais recursos onde efetivamente precisa. Mas, como nós conhecemos o Brasil, o jeitinho do brasileiro, estabelecer prioridade é bom na forma, na comunicação, vamos dizer assim, mas na prática essa realidade não é bem assim. De maneira que essa PEC a PEC dos gastos, eu tenho me referido a ela, essa é a PEC do óbvio. Por que ela é necessária, fundamental, primordial e vital para o futuro do Brasil? Porque nós sempre administramos com muita irresponsabilidade fiscal. E a esperança é essa, que isso comece a forçar o exercício do gasto responsável, né? Então, como nós administramos sempre com muita irresponsabilidade fiscal, porque lei já existe a lei de responsabilidade fiscal, e que ninguém, nem a mim, nem a você, é permitido gastar mais do que arrecadar, não é verdade? Ao ponto que nós tivemos que agora, para restabelecer a confiança dos entes econômicos, seja nacionais ou internacionais, de fazer uma alteração à Constituição, a nossa maior lei, para dizer que a partir da aprovação dessa lei, o governo brasileiro, os governos estaduais e municipais, se compromete de não gastar mais do que arrecada. Bom, quem sabe esse seja um legado da crise, né? Quem sabe a gente inaugure um novo paradigma. O senhor tem esperança disso? Tenho. Nossa, eu tenho a esperança, eu tenho esse desejo. Isso tem que acontecer, porque, olha, nós já estamos amargando aí cerca de 12 milhões ou mais de brasileiros e brasileiras desempregados. Olha só. E aí a gente vê proliferar por todo o país a crise na saúde, os problemas na educação, a qualidade da educação não tem melhorado. Você sabe que os nossos jovens, as nossas crianças saem hoje do ensino fundamental sem saber as propriedades básicas da matemática e sem saber interpretar um texto mínimo. Analfabeto funcional. E eu me lembro,
da época que eu fiz a primeira série do primário, onde o professor era a pessoa mais importante da cidade, junto com um médico, se tivesse, ou junto com um delegado. E o padre. O médico, o padre era uma pessoa muito importante. De lá para cá, o professor perdeu o seu encantamento pela atividade de ensinar. E hoje nós gastamos muito e apresentamos uma qualidade bastante sofrível na educação. Então, sofrível na saúde, sofrível na educação, na segurança, em função do desemprego, a tendência é agravar os problemas da segurança no Brasil. Verdade. Né? Porque eu pergunto para você o seguinte, quanto é que vale uma vida hoje? De repente vale um celular. Ou vale uma mochila. um pão numa padaria, que o cidadão não tem mais recursos para sequer alimentar a sua família. Quer dizer, então a crise, ela provoca essa insensatez, entendeu? Essa intolerância. Nós não estamos vivendo essa intolerância toda que nós estamos vivendo por acaso. É fruto da nossa incapacidade de resolver os problemas que são essenciais para o Brasil. O povo paga muito imposto e recebe um serviço de péssima qualidade. Essa é que é a grande realidade do momento. E toda vez que a gente conversa, senador, geralmente, o final da nossa entrevista, o senhor sempre ressalta a mesma coisa, né? Que não adianta ficar em cima da retórica, não adianta ficar em cima da palavra, né? É necessário uma mudança de atitude, muito de atitude, a necessidade da mudança, né? O que preocupa a gente, e certamente você e todos os nossos telespectadores da TV Senado, não é a crise propriamente em si, é a falta de atitude para enfrentar os verdadeiros problemas. Dialogar com a comunidade, com a sociedade brasileira, expor a situação atual e quais são as medidas emergenciais que nós precisamos tomar para sair desse triste cenário que nós estamos vivendo. Bom, quem anda aí nessa direção é a própria reforma da Previdência, né? Porque a gente ouve por parte do governo, a gente ouve por parte da equipe do presidente Temer, uma pontuação de que o próprio presidente Temer já falou sobre isso, né? Que o sistema está ameaçado, né? O senhor acha que essa reforma é assim exigente, é uma demanda dessa urgência? Acho. Acha? Acho. E acho mais. E vai ter que ter vamos ter que enfrentar o tema, então. O que mais o senhor acha? Desculpa, eu lhe interrompi. Eu acho que não é exagero expressar aqui que o Brasil precisa ser reformado. Não só na Previdência, em praticamente todas as áreas que você mexe hoje, o Brasil precisa ser reformado. Precisa reformar o SUS, precisa reformar a segurança pública, precisa reformar a educação, que já tem a PEC aí, que reformula e que está criando essa polêmica toda. Precisa, enfim... O senhor acha boa essa PEC? Vou aproveitando para a gente já ir inserindo os temas. Eu acho que ela, a minha opinião, ela é boa. Minha opinião, ela é boa. Até porque eu perguntei para um mestre aqui no Senado em educação, que é o senador Cristóvão Buarque. E ele acha que, em síntese, na sua essência, no seu conteúdo primordial, ela é boa. Vamos ver a aplicação. A aplicação ela é boa. Eu não sei se a forma como ela veio, se é a melhor forma, porque daí dá discurso para a oposição, né, que analisa esse tema de maneira ideológica, e quando nós discutimos de maneira ideológica as questões, deixando a razão de lado, a tendência é nós não avançarmos no tempo que deveríamos avançar. E o pragmatismo vai embora. E o pragmatismo vai embora. E as coisas não acontecem no tempo que precisa acontecer. A grande verdade, voltamos ao tema inicial, quando eu fiz algumas considerações sobre a educação, é que a educação do jeito que está não pode ficar. Porque os índices de qualificação, de qualidade do ensino, têm regredido ao invés de aumentado. Então, alguma coisa está errada. E, certamente, se a minha vocação é uma vocação para ciências humanas, vamos dizer assim, eu tenho que logo cedo direcionar a minha vida e a minha atividade para aquela finalidade.
e não ter que conviver com aquelas operações todas de física, química, matemática, álgebra e etc. e tal, que eu mesmo sou administrador de empresas e que eu me lembro que em determinados momentos o professor queria ensinar determinada matéria e eu imaginava, mas onde é que eu vou aplicar essa matéria no futuro, entendeu? Eu acho que essa é a essência da reforma da educação, do ensino. Se nós vamos conseguir reformar de tal forma que possa atender todos os seus requisitos fundamentais, aí é outra conversa. Mas certamente vamos avançar bastante também nesse tema. Senador, nosso tempo esgotou, mas eu queria fechar com o último tema, pelo menos uma palavrinha. Nós começamos a votar mais uma fatia, vamos dizer, da reforma política aqui na casa essa semana em que gravamos. O senhor ficou satisfeito com esses novos passos, fim de coligação para... Fiquei satisfeito. Eu acho que se nós tivéssemos aprovado essa mini reforma também, junto com a outra mini reforma que eliminou, vamos dizer assim, o financiamento privado, que resultou nesse sistema meio promíscuo entre empreiteiros, empresários e a própria representação política, você veja bem o seguinte, fizemos a eleição, ela foi mais rápida, ela foi mais objetiva, foi bem mais barata, no entanto, temos os nossos representantes e não temos mais aquela dependência do setor privado de financiar as campanhas dos parlamentares. Isso dá uma autonomia e uma segurança e uma tranquilidade muito grande para o representante da sociedade, entendeu? Com certeza. Porque se isso, da forma como aconteceu nas últimas eleições, elimina qualquer dúvida de envolvimento entre setor público e setor privado. Eu acho que esse ponto foi o ponto mais fundamental dos últimos tempos. Aliado a isso, agora essa pequena mini reforma aqui, ela agora sim, quem quiser ter representatividade no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras de vereadores, tem que fazer partido. Porque os partidos de aluguéis, normalmente, o que eles fazem? Eles vendem o tempo de televisão, e além de vender o tempo de televisão, eles indicam um candidato do partido para fazer uma coligação com um partido maior. Então, sem nenhum esforço, eles montam toda aquela força partidária para eleger apenas um parlamentar. E esse parlamentar se elege. Agora, para eleger um parlamentar, esses partidos vão ter que ter uma representação mínima. Vão ter que atuar em bloco durante toda a legislatura. Tem uma cláusula de barreiras, né? E isso resgata, na minha opinião, assim, a credibilidade do partido político. E com isso a autoestima do parlamentar e amplia uma relação muito mais cordial, vamos dizer assim, e até festiva da comunidade com o seu representante. Eu digo festiva porque a democracia, na verdade, ela tem que ser entendida como uma festa democrática da escolha dos seus representantes. No momento não tem sido muito isso no Brasil, que nós estamos meio em baixa. Mas se Deus quiser, daqui um pouco nós retomamos. Resgatam isso. Isso aí. Senador, infelizmente nosso tempo é estourado, então eu me despeço e agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.